Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Nosso amigo Ricardo Freitas em Fortaleza, boa tarde. Boa tarde, Rádio Ceará, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, ouvintes do programa. Ricardo Freitas aqui de Fortaleza. E mais uma vez uma participação rápida nesse programa de tamanha audiência que é o de vocês, tá? E eu estou levando uma pauta hoje, Luiz Augusto, é um assunto muito pertinente que teve até votação na CCJ lá em Brasília na semana passada, que é a contagem pública dos votos. E a contagem pública dos votos, ela está aí buscando trazer segurança para a nossa votação. E o que me deixou triste foi eu ter assistido parlamentares de situação e oposição que ainda não se debruçaram sobre o assunto, sobre o texto, e estão falando coisa com coisa sobre o projeto. No caso, o projeto não tem vínculo com o ex-presidente Bolsonaro, ele é de iniciativa popular. Tá? E ainda vi deputados, cara, de direita falando em auditar voto, código-fonte, e não tem nada a ver com isso. Vi também a fala de deputados de esquerda falando em ressuscitar golpe, falando em resultados polêmicos da eleição anterior, os golpistas na frente de quadro. E não é nada disso. O projeto é simples. Urna eletrônica continua, porque no artigo 1437 da Constituição reza lá que o voto não pode ser genuinamente eletrônico, ele tem que ser misto. Então, o cupom é a parte física do voto. Então, o cidadão, ao encerrar o dia da eleição, a própria sessão ela vai fazer a contagem pública desses votos. E coisa rápida, cada sessão daquela acumula de 300 a 400 votos. E em uma hora isso é resolvido na presença de fiscais do povo, fiscais do serviço eleitoral, fiscais de partidos, né? Então fica a situação bem resolvida, bem transparente. Eu chamo até alguns a pensarem comigo. Imaginem vocês, naquela eleição de 2022, se já tivesse a contagem pública dos votos, nada de trágico teria acontecido depois, como pessoal ir para frente de quartel, a turma ser presa, mortes. Por quê? No final da votação, tinha passado por esse processo e todos teriam que aceitar o resultado daquela eleição e iriam sim para suas casas. Então, isso é a contagem pública dos votos. Simples, prático e rápido. E vejam bem, outra situação trágica, né, que nós temos no país é a situação do nosso legislativo. Então, eu levo para o colo a responsabilidade de tudo que ruim que acontece no nosso país ao Poder Legislativo. Eles deram a oportunidade do Judiciário, a Corte Suprema, decidir pelo Legislativo. O Supremo gostou de fazer política, gostou do poder. Por quê? Assuntos que poderiam ser resolvidos na tribuna do Poder Legislativo, aí parlamentares simplesmente colocam na mesa do Supremo para que seja resolvido monocraticamente através de uma canetada. Isso foi o que o Poder Legislativo fez. Ah, mas o Alexandre de Moraes, ele é um ditador, ele prende, ele faz... Porque o Poder Legislativo lhe deu essa oportunidade de fazer isso. Então, o que era para o Poder Legislativo fazer, colocou nas mãos de um ministro do Supremo. Culpa de quem? Do Poder Legislativo. Então, o que falta nos nossos representantes políticos é respeito ao nosso povo, é óbvio, né? Honestidade. E eles estão ali para fazer negócio, porque a política ali virou assim um grande balcão de negócios, né? Emendas PIX, emendas impositivas, e sendo usadas para fazer política antecipada, comprar prefeitos, comprar vereadores e ficarem garantindo a sua cadeira, a sua continuidade na política profissional. Então, isso é muito lamentável. E a gente pede que a nossa população, o nosso povo, que é o patrão, que é quem paga as contas, que é quem coloca a cara no sol, acorde para isso e participem e façam parte desse movimento de aprovar esse projeto que é a contagem pública de votos. Ele vai tramitar agora porque ele teve uma bela vitória de 31-20 na votação passada, mas isso é o primeiro passo. E foi aprovado o seguinte, Luiz Augusto:
O projeto, 100% das urnas para terem o voto impresso, mas eles estão querendo que apenas uma amostragem de 5% seja contado publicamente. E a gente quer o projeto na íntegra, tá? 100% de impressão do voto e 100% de contagem pública. Eu peço desculpa aí pelo áudio longo, mas a gente não fala isso tudo em poucas palavras, né? E já desde agora, o meu boa tarde, o meu Feliz Natal e um ano novo repleto de conquistas a todos que fazem parte da Rádio Ceará e daqueles, né, que são assíduos do programa aí do Luiz Augusto, esse grande comunicador que traz a verdade assim, como algo para todos que o escutam. Forte abraço aí do seu amigo Ricardo Freitas aqui em Fortaleza. Forte abraço, meu amigo Ricardo Freitas, aí em Fortaleza. Eu que agradeço pela sua participação e por você emprestar aqui um pouco dos seus conhecimentos, desse comentário que você tem feito nas vezes que participa do nosso programa, que sempre vem acompanhado de muito conhecimento e bastante informação. E realmente o que o Ricardo Freitas colocou aí é de fundamental importância, especialmente quando ele se refere à ditadura do judiciário, né? Os poderes que o Alexandre de Moraes avocou para si, juntamente com outros ministros, é exatamente em cima da lacuna deixada pelo Legislativo, que compete ao Senado, por exemplo, levantar-se em uníssono na defesa intransigente do verdadeiro Estado democrático de direito. O Estado de Direito é um controle institucional de crucial importância sobre os atores políticos e econômicos. É inconcebível que a democracia ou o capitalismo funcionem em um sistema de justiça eficaz em que as regras concebidas pelo Legislativo possam vigorar, em que os direitos do cidadão possam ser defendidos e em que as disputas entre cidadãos ou entidades corporativas possam ser resolvidas de maneira pacífica e racional. É importante que a sociedade saiba disso, até para que ela possa cobrar do seu representante, que no âmbito do Congresso Nacional é o deputado federal, que é exatamente na casa onde está a representação popular, e no caso dos estados, que é o Senado Federal, a quem compete, através dos seus membros, frear arroubos autoritários e defender de forma intransigente o Estado democrático de direito e a democracia. Então, isso que o Ricardo colocou, que o Alexandre de Moraes e os outros são ditadores, porque os nossos senadores, o nosso parlamento federal é omisso, é a mais fiel expressão da verdade. Agora, nós sabemos que o ser humano, ocupe ele que posição venha a ocupar, tem as suas falhas, tem a sua acomodação, né? Tem que ser pressionado. E no caso dos políticos, é ainda mais necessária essa pressão dos pagadores de impostos, daqueles de onde emana todo o poder, que são os moradores do país e que fazem parte de uma sociedade. Se o povo não cobrar, não pressionar, se o povo não der uma resposta à altura nas urnas, condenando a omissão e a acomodação dos seus políticos, nada vai melhorar, nada vai prosperar. E aí, especialmente, decisões tão importantes como essa do voto físico também não avançarão. Porque está muito bom do jeito que está, principalmente para quem hoje detém o poder.